Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina. A minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos retomando os nossos estudos e é com muita alegria, que nós seguimos em frente a estudo 4 do nosso novo grupo de estudos que lê, e espero que esteja absorvendo o conteúdo. Ninguém fala nada, mas você é convidado a fazer uma partilha, do que você está entendendo de cada estudo, para poder até firmar esse conhecimento, fixar na sua mente o que você processou. Quando você partilha para o outro, doa para o outro, você está doando para Deus. E esse dar para Deus é o viver na vontade divina, receber e dar, receber e dar. Então, eu convido você a fazer um áudio ou fazer através de um texto, escrevendo o que você está absorvendo nesses escritos, desses conteúdos que nós estamos processando aqui em meditações, em partilhas, para você crescer, nesse conhecimento e na vida prática, que precisa ser colocado em prática, tá bom? E o estudo 4 são 2 trechos novamente. Vamos com fé e coragem estudar aqui. O primeiro é o 358, que é o 9 de abril de 1900, Abandono em Deus. Vamos ler. Tendo recebido a comunhão esta manhã, encontrava-me no mar de amarguras, porque não via o meu sumo bem Jesus. Todo o meu interior me sentia inquieto, quando num instante se fez ver e me disse, quase repreendendo: você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade, fazendo-me uma grande afronta? Por isso abandona-te e aquieta o teu interior todo em mim, e encontrarás a paz. E encontrando a paz, me encontrarás a mim mesmo. Dito isto, como um relâmpago, ele desapareceu sem se fazer mais ver. Ó Senhor, me tenha você toda abandonada e bem apertada em seus braços, de modo que não possa fugir jamais. De outra maneira, eu farei sempre as minhas escapadinhas. Vai saber o que ela quer dizer com isso? Tem que obedecer Jesus e não ficar falando para você, se vira. É o Senhor que tem que resolver o meu problema, não eu que tenho que resolver o seu. Não tem esse negócio com Jesus, não. É isso que ela tá falando. Ó, Jesus, é o seguinte, eu não sou capaz de fazer nada. Quem tem que resolver o meu problema e o seu problema, que o Senhor quer que eu faça isso aí, é o Senhor que tem que fazer. Eu não sei fazer. Então, já que o Senhor não me ajuda, então eu vou dar minhas escapadinhas. Então, ai, meu Pai do céu. O ser humano é triste, né, gente? O ser humano é fácil, não. A gente tem que acordar pra vida. A Luísa, ela é o instrumento pra gente ficar falando, meu Deus, eu não posso fazer isso com Jesus, não. Não é pra gente imitar ela, não. É pra gente falar, eu não vou fazer isso com Jesus, não. Eu não vou fazer. Então, bem, Jesus é tudo de bom, meu Deus. Ele é tão bom já de fazer tudo isso, de dar esses escritos, de dar esses dons, essas graças, de nos conceder a vida, de nos conservar a vida. Tudo é dele, tudo é nele, tudo é por ele, tudo é tudo ele. A nossa vida é dele, não é nossa, Tudo o que fazemos é para encontrá-lo, é só com esse objetivo de amá-lo, de ser para ele, de buscá-lo. Tudo é em função dele. Então, a gente não tem que ficar no nosso mundinho, na nossa vida de amarguras, no mar de amarguras, porque não vejo o meu Jesus. Eu tenho o meu mundo, eu tenho a minha vontade, eu tenho o meu perceptivo, a minha forma de ver as coisas, e Jesus tem que se adaptar a mim. Que isso, gente? É a gente que tem que, Senhor, o que tu queres? Eis-me aqui, Senhor, me ensina, me ajuda, me explica, que eu vou fazer de tudo para entender o que o Senhor está querendo e fazer o que o Senhor está pedindo. Eu vou buscar aí me ajudar, me ajuda que eu vou entender. E você se coloca a fazer, você coloca-se a fazer o que ele está pedindo
e tenta, né, entender como que funciona isso. E é ficar quietinho, né? Eu acho que é ficar quietinho, ficar em paz, não falar mais nada, não ficar reclamando, né? E ficar ali cantando, louvando a Deus, rezando, né? Lendo a palavra de Deus, né? Se abandonar nele e ficar com ele ali nas coisas dele, pensando nas orações dele. Pega as 24 horas da paixão, pega as orações, pega o rosário, pega o terço, faz o que for, a Bíblia, pega alguma coisa de Deus, né? Reza ali alguma coisa e fica com Jesus ali, né? Ele fala: você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade, né? Então, que o direito da divindade qual que é? É ter você à disposição dele, né? É poder morar dentro de você, poder, né, te possuir como morada, né? E aí, se você não fica calma, se você fica se agitando, ele não vai, né, querer ficar dentro de você, ele não vai conseguir descansar dentro de você, né, repousar dentro de você. E é silêncio, é silêncio. Ele vai falar disso no próximo texto que a gente vai estudar. É o silêncio interior, né? Então, ele aquieta o teu interior para mim, né? Tudo em mim, né? Tudo em mim é nele, né? Pensando nele, por ele, fazendo isso por ele, e você encontrarás a paz. Aí você tá brava, aí você fala, respira. Já que Jesus, né, sumiu, eu vou ficar quietinha aqui, me apegando às coisas que é dele. O que é dele? Ah, essas palavras que ele me ensinou, que eu anotei, né? Eu vou ficar aqui relendo tudo que ele já disse para mim, nas coisas dele, eu vou ficar nas coisas dele, né? Eu vou ficar meditando essas coisas que é dele. Se eu ficar nas coisas dele, eu estou com ele, até a hora que ele quiser falar comigo, até a hora que ele quiser me encontrar, não é mesmo? Então, e aí a gente, nós que não temos essa visão sensível de Jesus, vamos fazer isso a vida inteira. Vamos ficar a vida inteira, né? E aí ele fala, bem-aventurados aqueles que têm fé e não me viram, né? E não me viram. Bem-aventurados aqueles que acreditam sem ver. E aí você se apega às verdades, né? O que ele fala, e tá bom demais, e se aquieta e fica quietinho ali, né? Isso vai agradá-lo, com certeza. Você tá aquietando o seu interior e nele, né? Nas coisas dele, em meditar o que é dele, né? A palavra dele. E encontra ali a paz, porque ele vai trazer, essa palavra dele vai trazer uma paz, vai criar essa paz, né, ao seu redor. Vai te responder muitas coisas, porque, nossa, é muito material de Jesus que responde todas as nossas dúvidas e perguntas, né? Calma o nosso ser, né? E encontrando a paz, me encontrarás a mim mesmo. Realmente, ele é a paz. A própria paz é ele que está em você, né? Te abraçando com essa paz, com essa segurança que você começa a sentir por estar ali, né, se aquietando, se tranquilizando ao meditar as coisas dele, né? Você vai e pega um trecho bonito onde ele está falando alguma coisa e fica ali, né, conversando com esse trecho, com esse conhecimento que ele está reservando ali. E daí o outro trecho vai falar sobre silêncio, vamos ver. 3,72, 20 de maio de 1900. Todas as coisas têm início no nada. Necessidade do repouso e do silêncio interior. Encontrando-me fora de mim mesma, parecia que fosse de noite e via todo o universo. Toda a ordem da natureza, o céu estrelado, o silêncio noturno, em suma, me parecia que tudo tinha um significado. Enquanto olhava para isto, parecia-me que via o nosso Senhor, que, tomando a palavra acerca do que eu via, disse: toda a natureza convida ao repouso, mas qual é o verdadeiro repouso? É o repouso interior e o silêncio de tudo que não é Deus. Olhe as estrelas cintilantes de luz moderada, não deslumbrante como o sol, o sono e o silêncio de toda a natureza, dos homens e até dos animais, e que todos procuram um lugar, uma caverna onde estar em silêncio e repousar do cansaço da vida. Se isso é necessário para o corpo, muito mais para a alma. É necessário repousar em seu próprio centro, que é Deus. Mas para poder repousar em Deus é necessário silêncio interior. Como ao corpo é necessário silêncio exterior para poder-se pacificamente adormecer. Mas o que é este silêncio interior?
É fazer calar as próprias paixões, tendo-as em seu lugar. É impor silêncio aos desejos, às inclinações, aos afetos, em suma, a tudo o que não chama a Deus. Agora, qual é o meio para chegar a isto? O único meio e de absoluta necessidade é desfazer o próprio ser e reduzir-se ao nada, como era antes de ser criada. Muito forte isso, hein? E quando tiver reduzido a nada o seu ser, retomá-lo em Deus. Não é impossível isso, gente, eu falo para vocês. Eu já fiz esse exercício várias vezes e continuo fazendo todos os dias. É o que eu mais busco fazer, né? Fazer essa verdade ser real na minha vida, prática na minha vida, silenciar, acalmar tudo, né? Tudo, qualquer pensamento, qualquer nervosismo, qualquer preocupação. Claro que é a ajuda de Deus, eu tenho certeza que Ele me ajuda, porque eu quero tanto conseguir fazer, eu me coloco tanto na disposição de fazer, de obedecer, né? Eu me tranquilizo tanto, que Ele me ajuda, e eu alcanço esse bem, né? Eu sinto que eu alcanço e fico totalmente no silêncio, assim a minha mente silencia totalmente. E olha que eu vejo muita coisa todo dia, eu assisto muito conteúdo, vocês não têm ideia. Eu sou muito agitada, né? Eu tenho uma cabeça. Ultimamente eu não tenho falado muito. É só aqui mesmo que eu falo mais, né? Na minha casa quase que eu não abro a boca com as pessoas, só quando é extremamente necessário. Então eu tô bem silenciosa mesmo ultimamente, sabe? E vamos lá. Continuando. Minha filha, todas as coisas têm princípio no nada. Esta mesma máquina do universo que você vê com tanta ordem, né, tudo que foi criado por Deus, se antes de criar tudo isso tivesse estado cheio de outras coisas, eu não poderia colocar minha mão criadora para fazê-la com tanta maestria e deixá-la assim tão esplêndida e adornada. No máximo, poderia desfazer tudo o que podia estar e depois refazê-la como a mim me agradava, mas estamos sempre ali, em que todas as minhas obras têm princípio do nada, e quando a mistura de outras coisas não é decoroso para a minha majestade descer e obrar na alma. Mas quando a alma se reduz a nada e sobe a mim, e toma seu ser no meu, toma seu ser no meu, então eu obro, como Deus que sou, e a alma aí encontra o verdadeiro repouso. Eis como todas as virtudes têm princípio na humildade e no aniquilamento de si mesmo. Quem pode dizer quanto eu compreendia sobre o que me dizia o bendito Jesus? Oh, como seria feliz minha alma se pudesse chegar a desfazer meu pobre ser, para poder receber de meu Deus o seu ser divino. Oh, como me enobreceria! É ficar pensando em Deus e desfazer dos seus pensamentos, né? É largar a mão dos seus pensamentos e ficar pensando em Deus, nas coisas de Deus. É simples assim, né? Oh, como me enobreceria, como ficaria santificada. Mas que tolice é a minha, onde tenho cérebro se ainda não faço? Que miséria humana que, em vez de buscar seu verdadeiro bem e de empreender seu voo ao alto, se contenta com arrastar-se por terra e viver na lama e na podridão. Dito isto, meu amado Jesus me transportou dentro de um jardim, né? Foi para um jardim, em que havia ali muita gente que se preparava para assistir a uma festa, mas só aqueles que recebiam uma divisa podiam assistir à festa, mas eram poucos os que recebiam esta divisa. Deve ser algum sinal, né? Alguma coisa assim, uma senha, alguma coisa. A mim me veio um grande desejo de recebê-la, e tanto fiz que consegui meu propósito. Depois, tendo chegado ao ponto que os recebiam, uma venerável matrona primeiro me vestiu de branco, depois me pôs uma banda celestial, da qual pendia uma medalha marcada com o rosto de Jesus, e que, enquanto era rosto, ao mesmo tempo era espelho, que ao contemplar-se nele se descobriam as menores manchas, e que a alma, com a ajuda de uma luz que vinha de dentro daquele rosto, podia ser facilmente removido. Parecia-me que essa medalha continha um significado misterioso. Depois tomou um manto de ouro finíssimo e me cobriu toda. Parecia-me que, vestida assim, podia competir com as virgens bem-aventuradas. Enquanto isso acontecia, Jesus me disse: Minha filha, voltemos a ver o que fazem os homens. Por agora basta que estejas vestida. Quando for a festa, então te levarei para assisti-la. Assim, depois de ter virado um pouco, transportou-me para a minha cama.
Então, é o nada, né? Então, é silenciar, né? Mas você consegue, fecha os olhos, né? Respira fundo. Tem barulho ao redor de você? Não tem problema nenhum. É justamente aí que você realmente conseguiu silenciar-se, porque você já está ouvindo o que está ao seu redor. Aí depois que você consegue, né, silenciar o seu exterior, você vai para o interior. E tenta não pensar em nada. Somente sentir essa paz, esse sossego, né? E aí isso já é repousar no silêncio da paz, né? Totalmente desligada das coisas, né? Totalmente desligada. Ah, Aline, mas eu tenho problemas, eu fico preocupada com os problemas que eu tenho que resolver. Aí é complicado, porque, né, eu já dei a minha vontade para Deus, minha vontade humana. Eu já fiz esse exercício milhares de vezes, né? Então já me firmei no propósito de não me preocupar com o futuro. Eu vivo um dia de cada vez, um minuto por vez. Claro que eu tenho meu marido que cuida da parte financeira da casa, né? Ele que se preocupa com todo o financeiro. Eu sei disso. Aí você pode pensar, então assim fica fácil para você. Mas assim, eu também penso que se eu tiver um salário, eu penso assim, se eu tenho um salário e esse salário está organizado para eu pagar minhas contas, então, e eu faço as contas respeitando esse salário, não faço nada além disso, eu não tenho por que também ficar desesperado, né? Eu tenho que andar de acordo com as minhas pernas. Então, fazer uma dívida que você não é capaz do seu salário cobrir, aí já é loucura, já é desordem, aí não tem lógica. Então, assim, o processo é justamente resolver isso o mais rápido possível, né? Finalizar essa realidade. E só pagar aquilo que o seu salário realmente compreende ali. E aí, se tem alguma conta que né, descontrolou, deixar essa conta né, sumir. Deixar ela sem pagar, né? Escolher o que é básico, prioritário para a sobrevivência. E esse banco que você tem um empréstimo, esse cartão de crédito que estourou há muito tempo, que não dá mais, né? E estão mandando mensagem para você, silencia, né? As notificações do celular, do e-mail, né? Usa outro e-mail, cria outra conta de e-mail, fica com outra conta, deixa mandarem os e-mails, deixa ligarem, muda de número de telefone se for preciso, para que não liguem para você. E aí espera passar aí uns anos para poder fazer um bom acordo que dê para você quitar essa conta, constando da possibilidade de caber dentro do seu salário. Não adianta, né, querer abraçar o mundo se você sabe que não tem condições. Então Deus, ele gosta que a gente seja muito correto nas coisas. Ah, mas aí isso não é ser correto, isso é ser desonesto, deixar de pagar o cartão, né, deixar estourar. É melhor você deixar estourar. Faz um acordo, né, tenta fazer um acordo, né, para finalizar ali a cobrança todo mês que tá caindo das coisas, né, para parar. Faz um acordo ali de toda a dívida e aí eles viram que você tentou e não conseguiu. Ponto final. E aí já sabe que não tem como, você tem que pagar só aquilo que realmente é seu, próprio, da sua sobrevivência. Ah, mas e se eles virem pegar meu carro, virem pegar minha casa? Coloca nas mãos de Deus. O que for para ser, vai ser, né? Se eles tiverem o poder de processar, eles vão te ameaçar de todas as formas, mas normalmente eles não fazem isso. Banco nenhum faz isso, nem Caixa Econômica faz isso, Banco do Brasil não faz isso, Santander não faz isso,
né? Os bancos que mais fazem mal para as pessoas é quando é empresa. Quando é uma empresa que fez um empréstimo, quando é uma empresa que fez, né, alguma coisa. Aí, sempre o banco que processa para valer mesmo, sempre é quando é um banco, não é desses grandes, é um banco assim, mais pequeno, que tem uma, por exemplo, o Sincred, né? Ele é um sistema eu não sei explicar, mas não é um banco comum. Então, ele tem que dar lucro para os seus donos lá, né? Então, você não pode falhar. Ele vai tirar de você alguma coisa sim. Você vai ter que dar o seu carro, vai ter que dar paciência. Fica sem o carro, né? Isso não vai matar ninguém. Tem Uber por aí, tem ônibus, tem, né? Paciência. Então, a gente tem que aceitar as consequências dos nossos erros. Se for para acontecer, vai acontecer, deixa no tempo de Deus. Deixa Deus decidir isso, deixa Deus conduzir. Muitas dívidas da pessoa física, eles não fazem essa realidade de processar e conseguir tirar alguma coisa de você, que está no seu nome. Muito difícil. E aí, fazer o quê? Seja feita a vontade de Deus. Então, se você vive totalmente assim, desapegado, né? Você tem que ficar desapegado dessas coisas materiais. Desapegado do seu nome, desapegado do seu CPF, ser lindo, maravilhoso, brilhando. Entendeu? Aceitar a realidade. Consigo, amém. Não consigo, amém também. Entendeu? Aceitar a realidade. Não adianta ficar desesperado. Então, isso vai ajudar você a silenciar todos esses problemas, a canalizar tudo isso, sabe? Se colocando num chão firme, aonde realmente você admite quem você é, né? Você admite perante a Deus. Eu sou um nada mesmo, né? Um nada, né? Então admite a realidade, né? Da sua situação. E acabou. Seja verdadeiro, seja honesto. Caminhar com Deus não é fingir ser uma coisa que você não é, uma perfeição humana que você não é, né? E você querer ter o seu nome limpo, bonitinho, se você não consegue, se você desandou tudo, se você descontrolou, aceita que você fez um problema e pisa nele, né? Pisa nele, pode falar. Senta e aceita que é um problema e você não tem que fazer com esse problema, né? Põe ele numa gaveta e quando Deus quiser, você vai ter a força para ajudar. Enquanto isso, você tem que sobreviver. Você tem que pagar o básico para você sobreviver. Não pode deixar de sobreviver, porque senão você vai, né? Vai fazer o quê? Vai sobreviver já é uma coisa ruim. Sobreviver já é pouco, né? Não é viver assim abundantemente nessa parte material. Sobreviver, né? Mas só que o viver é para Deus. O viver verdadeiro é o espiritual. É o você estar de bem com Deus. É você estar honesto perante a Deus, podendo olhar nos olhos dele, podendo encará-lo face a face. Entendeu? E ele sabendo exatamente quem você é e você também conhecendo quem você é. Então, o processo inicial é isso. Quando você vê, as coisas se ajeitaram. Aconteceu isso comigo também, né? Eu também comecei assim, toda endividada, sem condições de pagar as contas, e Jesus, né, foi me orientando, foi me inspirando e dizendo tudo isso para mim, aceita a realidade, né? E aceita que não tem como resolver, né? Que tem que parar tudo e pagar só aquilo que é possível pagar, né? Pagar pessoas, né? E pagar as pessoas, pagar o mercadinho na esquina que precisa ali do sustento, né? Então essas contas, assim, fazer uma conta, você tá com o nome sujo, então faz uma conta numa loja de roupa do bairro, ali um crediário ali, que a pessoa confia em você e paga em dia, bonitinho. Faz uma conta no mercadinho, paga bonitinho em dia. Porque daí você nunca vai perder o crédito numa situação dessa em que um banco vai processar você e sujar o seu CPF. Eu vivi muito tempo fazendo isso e eu não falhava com essas pequenas pessoas que eram meus amigos que me acudiram nessa situação, em que um açougue, né, segurava ali minha conta e eu pagava por mês em dinheiro ali, né, do aquilo que eu conseguia ganhar e eu conseguia pagar.
E assim, Deus via que eu não tinha interesse de prejudicar, que eu não, né, que não foi um descontrole, uma fraqueza lá da minha época de consumista, e que eu tinha que arcar com aquele sentimento de derrota, né? Mas aí, senta na graxa, aceita a derrota, põe na gaveta e espera em Deus. Até hoje eu tenho dívidas que meu marido ainda tá pagando para mim nos acordinhos que aparecem, sabe? Até hoje, depois de 15 anos por aí, eu ainda sou cobrada, né? Nos e-mails aí do meu esposo, ainda eles acham os e-mails nossos, velho. E meu esposo recebe algumas cobranças ainda de banco, né? E aí meu marido esse dia pagou. Depois de 15 anos, uma dívida minha que abaixou muito de milhões, de milhares, abaixou para R$ 300 e pagou. Fazer o quê? Ah, mas você acha isso bonito? Será que Deus vai achar bonito isso? Gente, Deus, com Deus a gente tem que só contar com a misericórdia dele. A gente, a gente tem que todo dia dizer para Deus, Senhor, quem sou eu? Nada. Senhor, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Nada, né? E aí Deus, ele vai fazer outro jeito de equilibrar essa justiça, de um jeito que você consiga pagá-la, né? Permitindo uma dorzinha aqui, um probleminha para resolver ali. Deus, ele não vai deixar de cobrar. Você pode ter certeza, né? Ele vai permitir um golpe aqui, né? Alguém passou a perna aqui, né? Algum prejuízo ali, né? Um estrago, uma máquina que você comprou e 2 dias estragou e aí você, né? Não tem garantia porque você comprou numa loja de usados, não tem o que fazer. Ou um carro que está te dando prejuízo, né, que está sempre estragando as peças e você. Então Deus, ele tem um jeito de aos poucos ir tirando isso, né, do equilíbrio de justiça, meu bem. Então não se preocupa com Deus, ele sabe o que ele está fazendo, mas se posiciona perante a ele todos os dias, voltando ao seu nada realmente, sendo aquilo que você é, né, reconhecendo a sua incapacidade de por si mesmo ter força suficiente para se salvar em, né, suas situações, né? É, você não está negando trabalhar, você não está negando se esforçar, você está indo procurar emprego, você está indo fazendo cursos e buscando os meios para sobreviver, para poder, né? O importante é não ser uma pessoa, né, falha nessa questão, né, de ficar dando justificativa e não procurando emprego verdadeiro e aceitando qualquer coisa, né, mesmo que seja uma faxina que você faça em casas de família, não tem problema nenhum, né? Nem que seja um serviço de limpeza, de auxiliar de limpeza, ou de limpar, ou de lavar louça, ou de auxiliar de cozinha em algum lugar, gente, pelo amor de Deus, né? Ou cuidar de idoso, ou não sei, né? Ou você, não sei, tudo que você puder se virar nos 30, serviço tem. Se você procurar, serviço tem. Mas às vezes são serviços humildes como esses, mas pelo amor de Deus, é melhor você ganhar, vamos dizer assim, R$ 1.000 com um auxiliar de limpeza lavando ou de cozinha, 1.000 e pouco, 1.500 fazendo isso, um salário mínimo, um salário, né, não sei quanto, do que você ficar sem ajudar na sua casa, sem ajudar a sua família, sem, sabe? Meu Deus, a coisa mais maravilhosa do mundo é a gente ser útil, né? E a gente fazer alguma coisa honesta, né? Fazer algo que realmente mostra para Deus, nossa, meu filho, ele tá no mato sem cachorro ainda de dívida, mas ele tá tentando, né? Tá tentando aos poucos, de pouco em pouco ele vai, né, subir, ele vai levantar a cabeça. Então a gente só vai ter paz se a gente estiver fazendo por onde, né? E aí, tendo essa força em Deus, Deus vai dar força para você. Mas você tem que fazer o seu dever, aquilo que é dever seu, não pode deixar de fazer. Na vida, na divina vontade, não tem meio termo com Deus. É trabalhar todos os dias, né? Colocar a mão na massa, não tem conversa, né? Então, é muito importante. Então, repousar em Deus é necessário esse silêncio interior. Para isso, então, você tem que resolver esses probleminhas, colocar ordem nas coisas, firmar ali uma situação ordenada perante a você e Deus, né? Um silêncio interior, um repouso interior é você resolver algumas pendências que ficam te incomodando, coisas da sua pessoa que te incomoda, tenta encaixar, tenta resolver. E aí esse silêncio interior é possível depois que você coloca equilíbrio em algumas coisas, onde você vai corrigindo alguns pontos ali,
né? E Deus espera esse tempo que você precisar, né? Mas tem que ser rápido, quanto antes possível, já ir conversando com Deus o tempo todo, né? O tempo todo já vai fazendo esse momento de, né, de pedir ajuda. Senhor, vem comigo, por favor. Vamos, gente, junto, manda o anjo, o santo anjo do Senhor, vamos comigo resolver tal coisa, vamos comigo procurar emprego, comigo tentar fazer um acordo lá no banco, vamos comigo, né? Então vamos comigo, né? Vamos comigo, não atender o telefonema de cobrança, né? E ignorar as mensagens no celular. Vamos comigo comprar outro número de celular e guardar esse na gaveta, né? E vamos comigo, Jesus, vamos comigo, porque não tem jeito, não dá para poder, né? Ah, mas não é errado fazer isso, comprar outro celular para não atender mais. Não é errado, gente, porque a cobrança dessas empresas é muito irregular. Elas não têm o direito de fazer do jeito que elas fazem, né? Então, assim, é muito exagerado, é muita ameaça, sabe? É uma coisa horrorosa. Eles mandam para a empresa de cobrança fazer isso, né? Não é a própria empresa. Então, a empresa de cobrança, ela é maléfica. Ela é para tirar o seu sono mesmo, ela é para te judiar. Então, não pode ficar vendo as mensagens dela, né? Espera no tempo de Deus, na hora que você realmente tiver condições, as coisas vão, você vai ver que Deus vai te apoiar e vai te ajudar. E aí você não acha que, Aline, você não acha que isso é errado? Não é errado, gente, por favor. Mas a Aline, a gente tem que amar a Deus e o próximo, essa pessoa é meu próximo. Não é seu próximo, é o seu carrasco, né? É o carrasco. Não é o próximo, gente. O próximo é o homem do mercadinho que vai vender para você fiado. Esse é o seu próximo, entendeu? Esse fulano que tá te cobrando é aquele que tá ganhando lucro, muitos juros, aproveitando do sistema financeiro, aproveitando toda a corrupção, toda uma ganância, né? E que você tá num sistema muito injusto, tá? A gente vive num sistema muito corrupto e injusto de administração desse sistema financeiro, e nós trabalhamos por 3, 4 pessoas, né? O trabalho que a gente faz é por 3, 4 pessoas. Quem está em idade ativa para trabalhar, não trabalha por si, trabalha por 3, entendeu? Então é muito sério o que acontece. O que é descontado do seu INSS, né? Que a empresa tem que pagar quando você está fechado, né? Se você está fechado, o que a empresa paga de INSS equivale para sustentar 3 ou mais, entendeu? Pessoas do sistema que estão aposentados. Então, assim, você alimenta um sistema de pessoas. Mas isso é, né? Mas fazer o quê? Essa é a realidade, não tem problema. É a realidade humana que a gente vive, a gente aceita, não tem como fugir. Mas a gente sabe que não é perfeito. Entendeu? Se não é perfeito, por que você tem que ser perfeito? Então, Deus não está pedindo para você ser perfeito. Deus está pedindo para você ser honesto dentro da sua capacidade, dentro da sua limitação, dentro da sua realidade. Deus, ele não vai obrigar você a se tornar um príncipe, uma mágica. Vai apertar um botão, vai pegar uma varinha mágica, agora eu sou um homem, né, que trabalha e ganha 5 mil reais por mês ou 15 mil reais por mês. Uau, que lindo. Não existe isso. Então, Deus, ele sabe a realidade em que cada pessoa está inserida. E dentro dessa realidade, o que ela pode fazer, né, para poder fazer o melhor de si e não ser uma pessoa realmente má, mas dentro do sistema em que ela está, dentro do que ela está vivendo, ser o melhor que ela puder ser com a ajuda de Deus, porque sozinho você não é capaz de fazer nada. Então Deus, ele vai orientar você dentro de um sistema realista, dentro de uma realidade realista. É o que eu consigo fazer. É o que eu consigo fazer, entendeu? E olhar nos olhos de Deus, Senhor, é o que eu consigo fazer para poder hoje resolver os meus problemas e ficar em paz, sabe? Porque você está andando para frente, e Deus vai te empurrar para frente. Você vai ver, em questão de anos que você permanece nessa constância de luta, quando você menos vê, você quitou todas as suas dívidas. Tá tudo limpo. Você vai lá no banco e faz um acordo e paga à vista se deixar. Sabe? Você vai ver como que as coisas melhoram com a ajuda de Deus, que Ele sabe tudo o que você precisa. Mas só que antes dele limpar tudo para você, né? Ele não vai fazer uma mágica agora, mas ao tempo Ele vai conduzindo tudo.
Quando você menos vê, você vai ver como que as coisas vão se resolvendo. Mas ele quer primeiro a sua cooperação, a sua disposição interior, a sua resposta interior, né? Você acreditar, ter fé, sabe? Apesar das limitações que você tem, é real, não tem o que fazer. Aceita a vida humana com todos os contextos, né? Entendeu? Não é? A miséria é uma coisa inerente de nossa vida. Deus te encontrou e você tá cheio de misérias, cheio de problemas. E aí esses problemas não vão sumir, mas eles podem ser ordenados, colocados todos dentro de uma possibilidade de resolução, mesmo que seja a longo prazo. Você ter prioridades, né? Você conduzir ali uma prioridade. Minha prioridade é pagar o básico para eu sobreviver. É procurar um emprego o mais rápido possível, por mais simples que seja, e começar a sobreviver. Pagar pelo menos a comida que eu como todos os dias, ajudar aqui em casa nessas coisas. Então, assim, né, não é para abusar, não é para abuso, você não tá com essa intenção de abusar, sabe, de aproveitar de alguém. Você não tá com isso. O feio é a preguiça, a justificativa, não consigo, não consigo. Isso é feio, ficar preferindo, sabe, se deprimir, preferindo ficar debaixo das cobertas, preferindo se esconder e ficar, né, se doendo, ficar se debatendo. Isso é a inquietude que Deus não quer. Isso não vai levar você a lugar nenhum, não vai resolver problema nenhum, você está entendendo? Então, as coisas precisam ser claras, né? Então, é isso para poder depois você conseguir fazer esse silêncio interior, senão você não consegue. Então, claro, a gente tem que resolver, né? Esse silêncio interior vai vir pela confiança em Deus, que você vai adquirindo nesse conduzir a vida com Deus, nesse relacionamento que vai sendo conduzido numa realidade, numa seriedade, né? Então, pacificamente você vai conseguir. Então, precisa de um silêncio exterior e um silêncio interior. Então, resolve o exterior para que o interior consiga silenciar, né? Então, trabalhe para isso, invista nisso. É fazer calar as próprias paixões, que é todas essas preocupações, né? Fazer calar tudo, colocar tudo ordenadamente, né? Tendo tudo em seu lugar, impor silêncio aos seus desejos, né? Então, não querer mais nada além de resolver as coisas, de ordenar as coisas, não querer mais nada além disso. Não sonhe com nada. Ai, mas eu queria tanto uma viagem para a Suíça, uma viagem para a Itália. Meu, você tá tudo chufiado de dívida e você já tá querendo mais? Então larga esses desejos absurdos, essas coisas. Ai, mas aí eu não posso mais sonhar. Larga a mão. Se Deus quiser te dar um dia, aleluia, glória a Deus. Deixa tudo na vontade de Deus, mas não planeje nada. Ah, mas eu não posso falar? Falar? Pra quê? Perde tempo, não gasta energia à toa, né? Deixa no coração de Deus todos os seus... Qualquer coisa que você achar que ainda tem sonho de fazer, deixa na mão de Deus. Se Deus achar você merecedor de fazer, meu bem, em vida você fará. Se não, deixa pro céu. Lá no céu, tenho certeza, você vê que vai ter tempo de você vir, de Deus ainda te mostrar muita coisa. E, né? Até melhor do que a Itália lá que você... Então, assim, espera em Deus, né? Entendeu? Tem coisas da eternidade que virão. Viva para Deus, pense em Deus, entendeu? Ele vai ser toda a resposta das coisas que você ainda gostaria de ter. Ele deposita nele os seus sonhos. Eu não tenho medo de fazer isso, não tenho receio de dizer que eu faço assim. Eu não tenho problema de colocar tudo em Deus e esperar dele. E por causa disso eu acabei fazendo uma viagem maravilhosa. Conheci uma cidade que eu nunca imaginava que eu ia conhecer, né? Curitiba e as cataratas de Iguaçu, tudo pago. Minha irmã me levou, me pagou tudo, sem ter a mínima condição. E eu conheci um dos lugares mais incríveis do planeta Terra. São as cataratas do Iguaçu. Você não tem ideia do que é aquilo lá. Aquilo lá é o céu na terra. É um paraíso. É uma visão do paraíso, sim. Meu pai, que coisa que é. Deus fez isso e eu nem pedi. Você acha que eu pedi para Deus? Eu falei, Senhor, o Senhor cuida da minha vida. O Senhor vai me dar aquilo que o Senhor achar que eu mereço. E ele, olha só, ele me deu. Uau, é coisa de rico, gente. Eu almocei lá dentro do restaurante, caríssimo, lá dentro
das Cataratas, ela tem um restaurante que fica assim, o rio passa do lado, assim. E eu comi naquele lugar coisas maravilhosas lá, você vê. O prato lá era 150 reais lá e você podia comer à vontade. Me empanturrei lá de comer, cara, várias coisas diferentes lá, sabe? Olha só, sabe? Um hotel bom, né? Chique. Posso reclamar de nada. Minha irmã levava a gente tudo quanto é barzinho à noite, comendo só coisa gostosa, umas coisas. Ela lá escolhia 5 pratos diferentes lá para nós comer. Gente, nossa, passei bem na viagem, você vê que coisa. E eu não pedi nada disso, então olha só. E eu comecei toda chafuada também, cheia de dívida. Eu tô até hoje com as dívidas ainda. Deus tá até hoje ajudando aí a pagar aos poucos. Coisas ainda que estão ainda. Até hoje, coisas que eu deixei debaixo da gaveta, que eu não pude correr atrás, porque eu não tenho renda. Eu trabalho para o meu marido, então eu não tenho salário. É só quando sobra alguma coisa que ele tem misericórdia me dá, entendeu? E aí quando ele me dá, eu ajudo a pagar contas nossas mesmo, da nossa casa, né? Ou compro uma roupa para mim, alguma coisa que eu tô precisando, só, né? O máximo que eu faço de agrado é comprar um livro para mim, comprar né, alguma coisa assim, diferente. Fora isso, né? Então é roupa, eu compro, nossa, uma vez para cada 6 meses, né? Então é isso, repousar é isso, né? Fazer calar essas paixões, tal. E o único meio de absoluta necessidade é desfazer o próprio ser e reduzir-se ao nada, né? É isso aí, entender que você é um nada, fazer todo esse processo, né? Como era antes de ser criada. E quando tiver reduzido a nada o seu ser, retomá-lo em Deus. Aí vai ter uma nova visão de vida, uma nova forma de ver em Deus, tá? Tudo em Deus. Então ele fala que todas as coisas têm princípio do nada, né? Até o universo todo você vê hoje com tanta ordem, mas antes de criar, né? Se tivesse estado cheio de outras coisas que já estavam criadas, eu não poderia colocar minha mão criadora para fazê-la tudo com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida e adornada. No máximo poderia desfazer tudo o que podia estar. Né? Então é muito grande o universo que Deus está produzindo aqui, né? É muito grande o que Deus está propondo para você, né? Então é muito grande. Então desfazer o próprio ser é tudo isso que eu estava falando, todo esse processo que eu falei é desfazer o seu ser, né? Porque você pensava de um jeito, agora você vai ter que repensar tudo, colocar tudo em ordem em Deus e ordenado. É um processo, né? Que a alma se reduz a nada e sobe ao contexto de ordem que Deus dispõe, né? Nessa simplicidade que Deus assume, né? De orientar, né? E toma seu ser no meu. Então eu obro como Deus que sou e a alma encontra o verdadeiro repouso. Então você tem que se acalmar, voltar ao silêncio total, voltar a um contexto de ordem, né? Onde você consegue se posicionar como sendo nada. Você não consegue nada sem Deus. Então, se as coisas estão bagunçadas, organiza da medida do possível, né, para você poder encarar Deus. E depois você chega nele, ó, Senhor, é o que eu pude fazer. Agora dá para mim sentar um pouquinho e me silenciar, porque eu consegui ordenar algumas coisas. Estou trabalhando, então vai entrar o dinheiro. Já me organizei, já sei que eu não posso pagar tal coisa, então já vou deixar essa coisa, né, vencer, paciência. Então, é isso que eu sei que dá para mim fazer. Então, aí você vai realmente fazer algo que vai finalizar no nada, deixar as coisas dentro de um contexto ordenado ali de nada. Reduzir-se a nada e entender que agora é Deus quem decide a sua vida, é Deus que ajuda você a viver em tudo, até nessas coisas básicas da vida, de pagar conta, de trabalhar, de ganhar o seu salário. Ele vai ser aquele que vai fornecer tudo para você através da sua parte. Você vai procurar emprego e ele vai estar junto com você. Todo o resultado que der, bom ou não tão bom, ele que vai conduzir. Ouvir um não quer dizer nada. O não é 2, 3, 4 não é a entrada para um sim. Então a gente não tem que desanimar. E assim é todo um contexto básico de se recriar uma nova perspectiva de vida com Deus, onde Ele estará junto com você, tomando, né, fazendo tudo junto. Ele não vai fazer mágica, falar para as pessoas, olha,
contrata ele, ele não vai, tá? Ele vai estar com você e naquilo que for o melhor para você, que vai conduzir você para a melhor forma como ele vê, porque ele vê diferente do que a gente vê. Ele não é fada madrinha, né? Deus não é fada madrinha que eu vou ajudar ele em tudo. Nossa, eu vou fazer ele procurar um emprego e ele vai achar um emprego de ganhar 5.000 reais. Não. Deus, ele sabe muito bem o que você merece. Se for só o serviço de ganhar 1.000 reais, é o que Deus vai abrir para você depois de procurar várias vezes. Entendeu? Porque ele vai educar você, né? Para você ser humilde, para você, né? Entendeu? Ele vai te educar através dessa vida. Então você não pode ficar esperando de Deus. E o que Deus conseguir é o melhor. Aí depois que você está em um emprego, você não tem problema de procurar outro enquanto você está em um, mas sem desfazer daquele que você está. Vai com muito amor, com muito afinco, porque foi Deus que deu para você. E seja muito correto em tudo, né? Tudo por Deus, faça tudo por amor a Deus. Aí você vai ver que a vida tem um novo sentido. E Deus não tem problema se procurar outro melhor, né? Quando der, você vai conseguir sem faltar naquela empresa, né? Sem faltar. Organiza de um jeito que você não falte, né? Que não atrapalhe o emprego onde você está. Então, aí aos poucos você vai crescendo, viu? Vai abrindo novas portas. Quando você menos vê, você está numa porta bem agradável, bem segura, que você pode seguir e ter muito mais tempo para Deus, para rezar, muito mais tranquilidade, as coisas vão estar mais encaixadas. Você vai ver, né? Você vai saber dizer não para aquilo que não serve, vai saber dizer sim para aquilo que é justo. Pouco a pouco Deus vai conduzindo e você vai entendendo como fazer. Amém? Então, espero ter ajudado você, né? Tem mais conteúdo aqui para você ler, né? Do estudo para te ajudar a entender o texto, leia tudo, né? Para buscar essa paz, esse silêncio interior para essa união com Deus, para Deus descansar na sua alma, esse abandono em Deus que é importante, né? Como foi dito. E pouco a pouco a gente vai recebendo aí a sua partilha, conta né, o que você entendeu do texto aqui no nosso grupo, para que você possa crescer nessa compreensão. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit.